Ó, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagro, como a pomba perseguida, e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagro. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abunda o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagro. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para os céus, eu exaltarei para sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagro. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir a Escritura, Malaquias, capítulo 4, versículo 5. E assim diz a Escritura: Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que venham e fira a terra com maldição. Amém? Amém. Assentai-vos. Mais uma noite de graça, e de misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. E a gente se reúne aqui no templo, num companheirismo em torno das Escrituras, para meditarmos com a síntese do Senhor. Então hoje nós estamos atingindo a sexta mensagem, dessa primeira trombeta, e totalizando com as vestes 1035 mensagens. E o título da mensagem é As Dimensões Natural e Espiritual da Grande Tribulação. Nós estamos aqui hoje no dia 8 de Ziv, segundo mês lunar, e segundo sábado espiritual. E no calendário religioso, hoje eu creio que seria dia 17 de abril de 2013. Então, pela graça, nós nos reunimos aqui. E estamos diante de um texto sagrado da mais alta importância, porque aqui estão promessas do Senhor. E ele disse que enviaria o profeta Elias antes que viesse o dia da grande tribulação. E que esse profeta Elias viria em duas dimensões, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então certamente que esses dois profetas viriam com uma mensagem reveladora
abrindo o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras. E nós conhecemos bem essas duas dimensões, esses dois grandes ministérios. Mas esses dois grandes ministérios nos falam, né, aqui sobre o dia grande e terrível do Senhor. Então Deus, pela sua infinita graça, e diz Lamentações que as suas misericórdias renovam a cada manhã, lá no capítulo 3 da Lamentações, a cada manhã. Então isso é que nos fortalece, que nos guarda, que nos protege, nesse momento que nós vivemos, né? Momento em que a grande tribulação natural toma conta da humanidade, não é verdade? Em muitos aspectos, e também a grande tribulação espiritual. Mas ainda são apenas, vamos dizer assim, lampejos da grande tribulação, porque na verdade ela será muito terrível quando Deus arrebatar o seu povo. Então, agora, isso tem que estar bem fixado no espírito de cada um de nós, né? Portanto, é o assim do Senhor. Antes da grande tribulação, Deus enviaria o Elias com esses dois ministérios, João Batista e o profeta dessa época. Então Deus cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua palavra. Mas atentem que na primeira vinda, o sistema religioso entregou Jesus ao sistema político, e esse o crucificou. Não é? Nessa era que nós estamos vivendo em Laodiceia, ou melhor, os escombros da Laodiceia, novamente o Senhor Jesus está sendo crucificado. Né? Naquela oportunidade, os passou daquela hora o crucificaram, e hoje os passou dessa hora o estão crucificando. Então, assim sendo, não podia ser diferente do final das eras. E Deus sempre levanta um profeta no fim de uma era. O profeta da era começou a pregar praticamente em 1933. Ele pregou, parece que 32 anos. E Deus o arrebatou em dezembro de 1965. E do arrebatamento dele, 20 anos depois, eu tive uma visão da escuridão de Deus, onde Deus nos revelou a quase maior silêncio. Um silêncio de Deus para com os seus eleitos quando ele arrebatou o seu profeta. Quando Deus arrebata um profeta, as visões cessam. Então foi o que aconteceu. Né? E pela graça, nós estamos sendo guardados pelo Senhor. A hora é muito avançada. Os dias são maus. A violência toma conta de todos os setores da humanidade. A corrupção é como um aço corrosivo, vai destruindo a tudo e a todos. Né? E o monstro do capitalismo aprisionando as nações. E nós, eleitos do Senhor Deus, desde a fundação do mundo, estamos num país gentil, onde a desordem toma conta de todos os setores da sociedade. E li um artigo ontem, um pastor dizia que havia um grupo de pastores, missionários, pastores, diaconistas, enfim, várias pessoas aliada a um partido político contra um outro pastor e com características de esquerda. Na política tem a direita, tem a esquerda, centro-esquerda, centro-direita, enfim, tem esses segmentos políticos. Então esse grupo de homens mulheres fazendo parte dessas coisas. Ora, simplesmente é o caos, não é verdade? Mas nós não somos religiosos, nós não somos políticos, mas estamos numa nação que tem essas características. Nós somos num mundo que tem essa característica religiosa e política.
E que vem agora a nova ordem, uma outra dimensão. A política voltará a comandar a religião. Mas sempre foi assim. Os faraós que determinavam qual era a religião do povo, os reis, a mesma coisa. Se nós estamos voltando para a origem da palavra, certamente o sistema também está voltando. A política comandando a religião. Hoje, a religião comanda a política, mas isso está se invertendo. E a política então dominará a religião. Esse é o papel do anticristo. Então, amados irmãos em Cristo, então não podia ser diferente na época, né? Agora, nós não podemos esquecer que esses dois sistemas são unidos, ainda que pareçam antagônicos, porque a besta subiu da terra, dois chifres, o poder religioso e o político. Então, nós temos o privilégio de ter a revelação de Deus. Nós estamos na sombra do Altíssimo. Apocalipse é imagem, e a luz está em Apocalipse, que projeta uma sombra sobre nós, sobre o começo ou prosseguimento da mensagem. Então, amados, isso é muito importante para nós, muito, muito significativo. Então, os dois Elias, eles viriam revelar exatamente a dimensão natural e espiritual da grande tribulação. E Deus, nas mensagens das vestes, nos revelou todos os ardis de Satanás dentro do sistema religioso político. E agora vai nos mostrar dentro do sistema político religioso. Deus tem seus eleitos em todas as denominações. Mas nós não temos que nos preocupar, né, com o que as denominações fazem, porque elas não representam Deus. Essa que é a verdade. Porque estão envolvidas com o comércio da fé. O Evangelho está escandalizado. Mas Paulo falou, até importa que haja entre vós, para que os sinceros se manifestem. Então, amados irmãos em Cristo, a luz da revelação que tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor Deus tem dado a nós essa graça tremenda. Então vejam bem, então vamos para a mensagem dessa noite, vamos penetrar aos poucos nela, e ela vai ter uma sequência de mais 2 ou 3, não sei, mensagens, para nós compreendermos a dimensão da grande tribulação, em que as nações se levantarão uma contra a outra. Enfim, o mundo estará num desequilíbrio total. Tudo está em ordem, mas o mundo deve dar o planeta Terra deve sofrer uma inclinação. Imagine o desequilíbrio que vai ser em todos os sentidos. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz aqui. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ora, meus amados irmãos em Cristo, Deus tem nos dado a graça de conhecer as dimensões. A nossa visão escriturística é diferente da visão evangélica, da visão das demais religiões. Deus nos mostra o oculto e o escondido da Escritura. Então, isso que é importante para nós. Deus tem mostrado para nós o significado dos símbolos. Deus ocultou isso dos grandes cientistas e revelou para pessoas simples como nós. Deus cegou o entendimento da ciência comum e abriu o nosso entendimento para conhecer a ciência espiritual. Mas nós sabemos que o natural explica o espiritual. Então nós temos esse privilégio que Deus nos deu. É como você fala do maestro.
conforme ele movimenta a batuta, nós sabemos a nota que foi dada. Está bem? A nota que foi dada. Nós conhecemos o som da trombeta. E o som da trombeta não tem sido um som incerto para nós. Não, tem sido um som que nos tem canalizado para a verdade. Para viver o assíduo do Senhor. E trombeta é som é força é poder. Olha as trombetas em volta dos muros da cidade de Jericó. Os muros caíram, o som, a força. Haja luz, houve luz. Poder, graça. E isso o Senhor tem nos dado. Nós temos um poder escondido extraordinário. Quem sabe nós ainda não usamos esse poder nem na sua 10ª parte. É muito poder que Deus tem nos dado. E o que nos atrapalha é a nossa carne, porque ela quer queira, quer não, ela está ligada à religião e à política. Por quê? Na carne habita o pecado. E nós dependemos do mundo gentil para alimentarmos essa carne pecaminosa. Agora, nós não dependemos nada do mundo gentil para o nosso espírito. Então, a nossa fé não é natural, ela é espiritual. Nós não adoramos a Deus pela nossa carne, pelo nosso espírito. E a Bíblia diz: aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Mas nosso espírito está dentro da carne. Então, quantas vezes nós desagradamos a Deus? Então, temos que lutar contra essa carne. E a carne está ligada à religião e à política. Por isso que desgasta, né? Que há essa guerra, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Mas vamos analisar essa mulher. Vamos prestar bem atenção. Nós sabemos que mulher é igreja. O profeta Paulo falou, ficou com a igreja. Então nós temos uma igreja. Agora essa igreja está vestida do sol. E o que é o sol? O Senhor Jesus Cristo. Está lá no Salmos, creio que é 84. Então, nós temos ela, uma mulher vestida do sol, revestida do poder. Essa mulher tem uma mensagem extraordinária. Ela está guardada por essa mensagem. Como eu sempre falo, o nosso Espírito, que é o templo do Espírito Santo de Deus, ele tem uma veste, que é a mensagem. E essa mulher tem uma veste, vestida do sol. Olha que brilho que ela tem. E a gente vai lendo o texto, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Então ela está sobre a lua. Mas lua, a Escritura diz que é igreja também. Então nós temos duas igrejas, duas dimensões. Né? E veja que essa igreja, ela tem uma coroa. Então ela é coroada com a graça. E tem 12 estrelas. Ora, nós temos aí 12 apóstolos. Ora, podemos dizer as 12 tribos de Israel. Isso vai longe. E é uma mulher, mas não é uma mulher com uma fama, com uma grande prostituta, de Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Não, ela é vestida do sol. E ela ilumina a lua. Ora, então quando a gente aprende aí, que então essa mulher é uma poderosa igreja, vestida do sol, isso é, completamente iluminada, não está em trevas. Ela não está em trevas. Agora, sabendo que a luz simboliza a igreja, então aqui nós temos duas igrejas. A igreja judia e a igreja gentia. E a igreja judia, ela tem luz, a luz. A igreja gentia. A salvação veio dos judeus. É o que nós estamos vendo nesse texto. Então, o conhecimento da mensagem, das outras mensagens, nos ajuda a entender essa passagem escriturística. Mas olhem só, meus irmãos em Cristo. No versículo 2, diz aqui, estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Somente o parto é dor. A mulher vai dar à luz, sente dor. Sim, mas vamos meditar então em algo. Vamos lá para Gênesis, depois nós voltamos aí, capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Bíblia diz:
porquanto desse ouvido a voz de tua mulher, e comes a árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então vejam bem, meus amados irmãos em Cristo, que dimensão tremenda é essa aí? Que momento sublime, importante na vida do profeta João. Ele vendo tudo isso, ele viu uma mulher, ficou maravilhado, deve dizer que ela era a noiva do Cordeiro, mas agora ele está vendo uma mulher pura, santa, imaculada, irrepreensível. Uma igreja de poder, de graça e de misericórdia. Então, olhem só. Então, João teve essa visão das duas dimensões, em duas dimensões, sim, porque ele viu duas igrejas. Uma coberta do sol, iluminando a outra, a lua. Mas, amados irmãos em Cristo, esse quadro aqui, poético, né? Esse quadro escriturístico, enfim, essa passagem aqui, ela desperta na gente a grandiosidade da revelação das Escrituras. Como nós precisamos da revelação. Então essa mulher vestida de sol, ela é a igreja judia. E a lua traz da igreja gentia sobre os seus pés. Ora, então, primeiramente veio a igreja judia, depois veio a igreja gentia. Mas quando Deus elegeu Israel para ser o seu máximo representante, a volta estava quem? Os gentios. Claro. Quando se reúnem algumas pessoas, formam uma igreja, e eles dizem hoje que igreja é essas paredes, são os tijolos, concreto. Não, igreja somos nós. Sempre houve a igreja judia e a gentia, sempre. Do meio dos gentios, todos eram gentios, Deus elegeu Israel. E nós não podemos questionar essa eleição do Senhor. Ele é Deus. Ele elegeu, pronto, fim. Mas a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Foi assim? Agora, o Espírito fez sombra sobre Maria, ou seja, o poder espiritual, o pacto espiritual. Então, ela não sentiu dores para dar à luz. Não, porque Maria é Eva restaurada. Eva não era para ter filhos com dores. Ué, é o que está em Gênesis 3,16. Por causa disso, agora terá dores para gerar um filho. E o seu desejo será para o seu marido. E ele te dominará. Ou seja, será a cabeça dela. Então não era para ter dores. Então Maria, ela restaurou a Eva que caiu lá no jardim, pelo arrazoamento de Satanás. Então veja bem, se ela restaurou Eva, ela não teve dores. Mas a Bíblia continua dizendo aqui, estava grávida, com dor de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Que situação é essa aqui? Ora, Maria não veio do meio dos gentios, ela veio do meio dos judeus. Ela era uma parte da igreja judia. Ela estava na igreja judia, ela não era gentia, né? Então, destaque, a igreja judia sofreu dores e ânsias de parto para dar à luz a igreja gentia, a lua. Mas que coisa interessante, então nós temos o que aqui? A crucificação. A dor de Maria não foi no parto, foi lá no Calvário. Lá no Calvário que foi a dor de Maria. E ela foi uma mulher tão sublime, que no dia do derramamento do Espírito, 50 dias depois, na festa de Pentecostes, ela estava lá, esperando o derramamento do Espírito. Então ela mostrou simplicidade, humildade, mas não fez isso dela uma deusa para ser adorada. Não. Exemplo da verdadeira e pura igreja. Amém? Porque ela não se contaminou com o mundo. Não. O Espírito fez sombra sobre ela.
Ela se achou indigna de receber aquela graça. Ela se achou como a mulher ideal para aquela hora. Mas Deus a escolheu. Né? E o profeta diz: um menino nos nasceu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 9, creio eu, versículo 6. Então, algo tremendo. Né? Então Maria não veio da igreja de judeus, ela era judia. Né? Então a salvação veio da igreja judia. E o que estava em Maria? O sangue de Deus. Aleluia. Então a ânsia dela, as dores de Maria foram lá para o Calvário. Foram lá para o Calvário. Agora, nosso irmão, olha aí, Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Olha 12, 5. E deu à luz um filho, um varão, que era reger das nações, um vale de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui temos Maria, que ela foi para o deserto, e lá ficou 1260 dias, já 3 anos e meio. Então vamos racionar com esses 3 anos e meio. 3 anos e meio, ela ficou no deserto. 3 anos e meio foi a mensagem do Senhor Jesus para a igreja judia, para os judeus. 3 anos e meio da grande tribulação. 3 anos e meio os 2 profetas pregando a tribulação. Então esses 1260 dias, ele tem uma amplitude muito grande. Ele está também relacionado com os 2049 dias dos 8 silêncios. Então tem que meditar muito nesses 1260 dias. E é tempo do sol, porque diz a Bíblia que era meses de 30 dias. E se pegar 1260, dividimos por 30, teremos 42 meses. E vai enquadrar exatamente aqui em Apocalipse capítulo 11, o tempo das 2 testemunhas, os 2 profetas, né? Do Velho e do Novo Testamento, grande testemunho do Senhor Deus. Então vejam, meus irmãos, então as dores para que as ânsias da luz são infinitas dimensões do Calvário. Então nós temos 2 igrejas aí, a judia e a gentil. Amados irmãos em Cristo, João capítulo 1, versículo 11, ele fala algo assim muito importante. 11. Veio para o que nasceu, e os seus não o receberam. Ora, Maria, coberta pelo sol, sofria, porque ele veio para ser o noivo da igreja judia, mas esta rejeitou, não quis. Ela não quis isso. Mas era plano de Deus, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos os seus eleitos, seus chamados, das 2 igrejas, da igreja judia e da igreja gentia. Então, mas ela rejeitou, veio para os seus, não o receberam. Então assim, as ânsias do parto tomaram proporções incalculáveis. A dor de Maria não foi no parto, foi lá no Calvário, o resultado daquela rejeição. Eles não quiseram saber, não quiseram aceitar isso. E ele falava para eles: se vós conhecesseis, tivesse conhecimento pleno de Moisés, iam crer em mim, porque de mim escreveu ele. Eles acreditavam em Moisés, mas não creem em Jesus. Hoje creem em Jesus e não querem saber de Moisés. Não é assim? Isso é coisa de Moisés, eles falam. Sempre foi assim, né? Satanás sempre contra, né? Ora, a igreja judia seria noiva do Cordeiro. Ela foi eleita para isso, mas ela rejeitou essa eleição. Deus os colocou no deserto, Deus os tirou do meio daquela sociedade pecaminosa, mas eles ficaram no deserto. Os que nasceram no deserto foram os que entraram em Canaã. E lá em Canaã,
Josué chegou a um lugar chamado Gilgal, que significa defesa, em 360 graus, defesa em todos os sentidos. E ali, o maná, quando ele administrou a festa dos pães asmos, e eles comeram do pão em Canaã, ali em Gilgal, o maná parou de cair. Não caiu mais o maná dos céus. Porque o maná que viria é esse. A igreja judia recebeu um maná suficiente para atravessar um deserto, para viver no deserto. Então nós vamos receber hoje um maná suficiente para também irmos para o deserto, sair da sociedade, se desligar dessa sociedade. Mas tem um porém, nós estamos nessa carne. E Moisés teve problemas com eles, porque a carne deles estava ligada ao Egito. Chegaram a reclamar. Quando a gente estava no Egito, tínhamos isso, aquilo, outro, então, verdade. A nossa alegria hoje, vamos ser honestos, não é apenas espiritual. Qual a alegria que nós temos aí fora? Nenhuma. Nenhuma. E nós somos confundidos com os evangélicos. E os seus pastores dando os piores exemplos nos últimos momentos, não digo todos, é grande parte. Dominado pela fúria satânica do dinheiro. Não é verdade? É verdade. Então, meus amados irmãos em Cristo, mas já que eles rejeitaram a graça dessa eleição, Deus elegeu no meio dos gentios a sua noiva. Mas ele fez isso desde a fundação do mundo. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos ler, Atos 13. Aqui. Atos 13. Então vamos ler o versículo 46 até o 48. Vamos ler aqui. Atos 13, 46 até o 48. E depois de São João. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mistério que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, e para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios ouviram isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ora, Deus elegeu no meio dos gentios a sua noiva, e eles estavam o quê? Predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo. Então nós fazemos parte da noiva, não é de ontem, não, desde antes da fundação do mundo. Então a gente vai entender que aquelas estrelas são os apóstolos também, que os apóstolos e as tribos são duas dimensões distintas, mas que são interligadas. Porque se nós formos ler a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um só, derrubando a parede da separação. Efésios 2, versículo 14. Os dois povos fez uma só. Então estamos vendo uma igreja iluminada pelo sol, com 12 coroas, a lua sobre os seus pés. É o que nós vimos aqui, nesse capítulo 12 de Apocalipse, né? Agora, amados irmãos em Cristo, presta bem atenção aqui agora. Olhem só, vamos meditar. A igreja judia rejeitou algo glorioso, e nós aceitamos isso, e continuamos aceitando, né? Glorificando a Deus por nós termos sido enxertados na videira verdadeira. Deus permitiu que eles se rebelassem para abrir espaço para nós. Isso é glorioso. Nós temos um grande privilégio, né?
Romanos 8, versículo 22, ele diz aqui, irmão, algo tremendo para nós. Né? Romanos, capítulo 8, versículo 22. Ó, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dor de parto até agora. Por que toda a criação está assim? E geme com dor de parto? Ora, porque queria ver o quê? Os filhos de Deus, a noiva. Aleluia! Paulo queria ver essa noiva, porque ele sabia que a igreja judia havia rejeitado essa noiva. E Paulo queria ver essa noiva. Ele anelava ver os filhos do Senhor Deus. Que coisa maravilhosa, né? Está aqui. As ânsias de dores, de parto, são dimensões naturais e espirituais dessa hora. A terra geme, a terra treme. Quando a mulher está para dar luz, o abdômen dela salta, né? Balança. E é o que está acontecendo, meus irmãos. Ânsias do parto, dores. Então o mundo jaz o maligno, diz a Bíblia, pois a corrupção tomou conta de todos os povos. Mas veja uma coisa interessante. Lá no livro de Pedro, Pedro fala algo glorioso para nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Lá em 2 Pedro, ele diz: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Ora que temos a lei de Deus revelada, as duas igrejas, a gentia e a judia. Não podemos esquecer do que os profetas falaram e nem do que os apóstolos nos legaram. Ou então está aí nessa mulher vestida do sol, nela está a igreja judia, está ali dentro, no âmago, no coração dela, na alma da igreja judia. Por isso que ocorre muito com a gente, passa por essas religiões por aí, vê, parece que dá aquela dor no coração e vê aquela situação. No meio dos evangelhos, quantas pessoas maravilhosas estão ali, no meio do catolicismo, enfim, no meio de todas essas religiões, pessoas boas, de boa índole, mas enganada com o espírito de erro, cega no seu entendimento. Mas eu creio que um grande batismo ocorrerá e Deus arrebatará suas águias. Por falar em águia, hoje eu tive uma visão, uma águia ferida. A águia estava ferida. Quando a águia é ferida, é porque algum eleito de Deus saiu fora do alinhamento, desvirtuou um pouco do caminho. Então ele fere a mensagem da águia. E o que é a águia? O leão, o bezerro e o profeta. A águia. Nós estamos na era da águia. Estamos na era da águia. A era do cavalo amarelo é o impedir essa confusão que aí está no mundo. E da águia voando alto, fazendo o seu ninho alto, não com o maná acontecido, mas com o maná da hora, do dia, do momento exato. Então nós estamos num grande momento. E Satanás perseguirá a igreja evangélica, procurando os eleitos do Senhor Deus que estão lá. Ele está fazendo isso. E a mensagem, e a águia está ferida, querendo tirar os eleitos desse sistema denominacional corrupto, contraditório, inconsequente e mentiroso. Não são as pessoas, o sistema, né? O sistema que é errado, o sistema que é mau. Claro que tem pessoas boas na igreja católica, eu conheço. Tem pessoas direitas, pessoas honestas, mas a fé não enquadra com as escrituras, mas não são maus. Não, dizer que um padre é mau, um cardeal é mau, eu penso assim. Eu creio que, quem sabe, creio até, que
a mensagem que ele viva é essa que eu não enquadro. É isso. E assim estão as religiões. Mas Deus tem seus filhos em todos os lugares. E a águia vai passar, ela vai passar. E onde houver o eleito, Deus o arrebatará. Deus tirará desses ninhos apodrecidos. Então, nós temos o quê? Aqui em 2 Pedro, as duas igrejas, gentia e a judia. E nelas, nas duas, Deus tem os seus eleitos e os seus chamados. Ora, no Calvário, a igreja judia ressuscitou. Ficou 3 dias com o Senhor em outra dimensão. E o cabeça ficou entre nós 40 dias. Então, certamente, que a reunião solene com o Senhor durará 40 dias. Se o cabeça ficou 40 dias, o corpo não pode ficar mais nem menos. É a mesma coisa. Não é? São João 5,46, aquilo que eu falei para os irmãos agora há pouco, está aqui. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Então a lei da igreja judia é que revela a imagem de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ela que nos revela. Agora, ele se manifestou na sombra. Por que se manifestou na sombra? Para ser revelado apenas para os que têm a luz do sol, para os seus eleitos, para os seus chamados. Então, meus irmãos, então as ordenanças de Maria vieram depois. Não foi lá. Não, depois. A igreja judia, a bem da verdade, então o que ela é? A igreja judia, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. A igreja judia, ela é o corpo de Cristo. Porque Jesus é o cabeça de esquina dessa igreja. Mas ele tem uma noiva. Então nós temos a igreja e temos a noiva. Ora, por isso que a gente vê a mulher vestida de sol e a lua sobre os seus pés. Então, se nós formos meditar, formos orando, buscando, meditando e pedindo a Deus iluminação para nós vamos ver coisas tremendas nesses 2 versículos. E passaremos meses aqui falando, pregando sobre esse assunto. E quando os irmãos deixarem os atos sagrados do templo, terão muitas mensagens. Não é assim que acontece? Termina a mensagem, o irmão está pregando a continuação lá fora. Ele está confirmando o que viu e abrindo o entendimento para as outras coisas. Olha, a gente vai no carro aqui até chegar em casa, já tem outra mensagem. Nossa, for gravar tudo, não vai ter gravador que vai gravar tudo. A própria Bíblia diz que nem todos os livros do mundo caberiam o que Jesus fez em 3 anos e meio. Então você imagina. Então não é com 1029 mensagens, nós vamos lá tudo. Não é com 483 que estamos vivendo agora. É infinito. É tremendo. Mas esse capítulo 12 de Apocalipse é uma coisa extraordinária. Amém? É uma coisa extraordinária. Agora, amados irmãos em Cristo, a igreja judia, se ela é o corpo de Cristo, e ele é a pedra de esquina que foi rejeitada, ora, então a primazia de ser noivo do Cordeiro é a gentia. E que mulher José colocou no palácio? Filho de Faraó, filho lá do mundo, gentia. Oh, glorificado seja o Senhor. E junto a ela, 2 homens, Efraim e Manassés. Ora, 2 profetas. Então a noiva do Senhor está no palácio, estava no palácio, tipificando a glória lá com José, e ali 2 profetas. E quem é José então? Um tipo de Cristo, que ele era noivo daquela mulher. Ele era o marido dela. Ele fazia sombra sobre ela. A Bíblia diz que Abraão era o véu de Sara. Então, se não era o véu de Sara, ela só pode vê-lo. Mas, não digo hoje, mas na próxima mensagem, vocês vão ver como Satanás muda de máscara, vamos dizer assim. Como que ele muda de dimensões, como que ele usa de artifícios, sempre para enganar o povo.
Mas, amados irmãos em Cristo, uma coisa que chama a atenção da gente. E Apocalipse 17, vamos ler de novo. A gente já conhece bem essa escritura, mas vamos ler aqui de novo. 17, versículo 1. Olha o que diz aí. E veio com 7 anjos que tinham 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Ora, aqui tem uma outra grande igreja, porém de má fama, uma coberta do sol, outra coberta pela luz de Satanás. Uma prostituta, outra pura, uma virgem pura e uma impura. Aqui temos uma grande igreja. Então essa mulher do Apocalipse não pode ser a grande prostituta, ela não pode ser uma igreja desmoralizada, não, é uma igreja tremenda, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, vestida pelo sol. Que coisa maravilhosa. A outra não, a outra era uma prostituta, ela deu a luz para outras prostitutas, assim como o Espírito Santo fez sombra de Maria, Satanás fez sombra sobre essa mulher. Ela deu a luz o quê? Religiões, mais religiões. Então, mas Efésios 14 fala, ele é a nossa paz, o qual Deus dos povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Simplesmente Deus uniu os eleitos chamados da igreja judia com os eleitos chamados da igreja gentia. E uma coisa interessante, e concentrou toda a blasfêmia nessa grande prostituta. Deus simplesmente não segregou, não separou disso aí. E a Bíblia diz aqui, no 17, no versículo 8, diz assim: a vez que vir se foi Janoé a subir do abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, olha agora que coisa importante, está entre parênteses aqui, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a vez que é Janoé, mas que virá. Ora, quem não é eleito do Senhor Deus, nem chamado pelo Senhor Deus, vai se admirar do poder dessa igreja, vai se admirar do movimento dessa igreja, vai ficar maravilhado com o 8º rei da Babilônia. Mas quem tem o nome do livro da vida não se deixará dominar por essas coisas. Mas isso vai vir com muito poder sobre nós. É ecumenismo, em outras palavras. Não? Ecumenismo. Então, simplesmente Deus uniu os eleitos e os chamados da igreja judia e da igreja gentia. Agora, amados, o profeta Paulo, aqui no capítulo 9 de Romanos, lá no versículo 6, ele fala algo interessante. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que estão em Israel, que nasceram ali, vivem ali, ou viverão ali, nem todos são israelitas. Então isso significa que apenas os eleitos da igreja judia, né, esses são filhos de Israel. Então aqui nós temos o quê? A predestinação. E não são os filhos da carne que são os eleitos, mas os filhos da promessa, em Isaac. Vamos continuar a leitura. Olha o versículo 7. Nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac são chamados a tua descendência. Deus tem um parâmetro, Deus tem um ponto, uma dimensão é Isaac. Então nem todos por ser descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac é chamado a tua descendência. Então, como profundo isso se apresenta? Por quê? Então nós podemos traçar um paralelo. Então nem todos que formam a igreja gentia são eleitos e chamados por Deus. Se fosse assim, toda a igreja gentia seria salva? Não. Mas no meio dessa igreja gentia estão os ordenados para a vida eterna, que está lá em Atos 13, versículo 48. Agora, o que temos na verdade são milhões e milhões de religiosos políticos que tornar-se-ão políticos religiosos. É o sistema que está vindo aí. A política dominará a religião. Né? Agora, meus irmãos, os eleitos são bem menores. Nos dias de Noé,
8 entraram na arca. Nos dias de Ló, ele, as duas filhas. E ele disse que vai ser como nos dias de Noé e nos dias de Ló. E como era os dias de Ló? Uma cidade tomada pela imoralidade. Sodoma. Então, mas, vou falar uma coisa interessante para os irmãos aqui. Existe um segmento que eles falam que são ateus, que eles não creem no Senhor Deus. Então, o ateísmo, propalado por muitos, é uma forma de religião também. Ainda que o neguem, sim, porque criam os seus deuses para todas as circunstâncias. Se alguém é ateu, presta atenção no que eu estou falando aqui, se alguém é ateu, né? Ele não é eleito de Deus, ele está preso em cadeias em algum Deus, criados pelos pais do anticristo, né? Que é a sombra que Satanás fez sobre essa mulher. Tem o marido e a mulher. Então Satanás é o véu dessa igreja. E ela deu os filhos. Vou dar um exemplo. Certa pessoa não admite religião nenhuma, de ser ateu. Mas tem um atleta aí, uma cantora, ou um artista de televisão, ou um político, alguém, que ele idolatra. Ele é o Deus dele. Como é que ele não crê em Deus? Crê sim, um Deus à forma dele. Um jogador de futebol, sei lá, né? Ou um cantor desse aí. Então, ele deixou de ser ateu. Olha, jamais foi, que tem um Deus. Então existe deuses e mais deuses. Eu preguei essa mensagem, Deus e mais Deus. Então a grande tribulação, ela sai espiritualmente manifestada, ela sai estampada na forma de adoração. Houve agora uma competição nos Estados Unidos, né? Ontem, né? E eles estavam naquela corrida, gente do mundo inteiro ali. E quando foi chegando no final da competição, bombas estouraram, mataram 3 pessoas e ficaram feridas, parece que centenas de pessoas. Pergunta, eles estavam ou estavam numa forma de adoração? Estavam adorando, estavam ali. O esporte não é a paz entre os povos? Existe? Não, a paz é o Senhor Jesus Cristo, não é o esporte. O esporte não é a paz, mas eles têm o esporte como uma paz. Até o próprio Papa declarou ser um esportista. Não é? Então tem a paz é o esporte. Não, o esporte não é a paz. Então vejam como as coisas são enganosas. E o sistema religioso político, ele está meio perdido. Eu provo aqui agora. O Brasil comprou uns carros tanques, não foi? Está comprando, sei lá, da Alemanha. Para quê? Para proteger as competições esportivas e o Papa que vem no Brasil. Ora, se ele é o vigário de Cristo na terra, você precisa de canhão de guerra para te proteger? Deus te protegerá. E se o esporte é a paz, para que nós temos que ter um canhão, um tanque, um capacete tal para dar segurança para aqueles que têm a paz? Então pergunto, o sistema religioso político não traz paz nenhuma, meus irmãos. É engodo, é mentira, é engano. Concorda? Então a grande tribulação está, né? Na atualidade, nós vivemos a dimensão do descontentamento entre os religiosos. Entre eles não se entendem. Eles não se entendem mais, né? Estão perdidos no tempo, no espaço. Então a grande tribulação está aí, assolando a humanidade. E Deus nos guardando. Eu creio nisso. Deus está nos guardando. Porque o natural vai explicar o espiritual. Olha, vamos aqui para Êxodo capítulo 10, versículo 23. Êxodo 10, 23. Olha o que diz aqui. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos de Israel tinham luz em suas habitações. Ora, era a grande tribulação manifestando ali mesmo. Mas não atingiu o povo de Deus.
a praga das trevas, a incredulidade, cegou a impiedade. No entanto, a luz da revelação estava com o povo de Deus, estava ali com a igreja judia, porque ali estavam os eleitos, chamados por Deus, que depois se apostataram em pleno deserto. Nota que Deus os guardou no seu amor, mas nem todos entraram na terra prometida. Após a praga das trevas, o que veio? Veio a morte. Olha aqui. Aqui no capítulo 12, versículo 7. E tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comeram. Então, o sangue os protegeu. Eles ficaram debaixo do sangue do cordeiro. E não houve morte. Então o Senhor do sangue guardou os filhos de Israel da morte. Ora, o que nos guarda da morte hoje é o sangue do Senhor. Nós estamos debaixo desse sinal, debaixo desse sangue, onde Satanás não tem como chegar. Mas ao nosso derredor, trevas, morte, a todo momento, a todo instante. O noticiário está aí, ó. Todo dia eles anunciam morte aqui, morte ali, morte lá, morte aqui, feroz aqui, na nossa rua, enfim, nas nossas redondezas. Mas Deus tem nos guardado. Mas quando é que Deus nos guarda? Quando eu passo o sangue na verga na porta. Aleluia! Quando eu vivo a mensagem, quando a pessoa deixa a mensagem, então um passo é tragado por Satanás. É o que acontece. E quem Satanás quer engolir? O eleito. Então ele vai caçar o eleito nessas religiões, nessas denominações, porque nunca eu fico debaixo do sangue. Que perseguição vão sofrer os evangélicos? Grande, lá nos dias da tribulação. Mas antes dela, também, porque nela estão os eleitos. Ué, sim, há eleitos lá, e Satanás sabe disso. E os que já saíram da denominação, está para do sangue. Mas ele quer nos destruir também. Ele lança mensagens satânicas para nós. Ele quer nos desvirtuar da fé, quer nos tirar da mensagem, para que a gente o adore em espírito e em mentira. Satanás nos odeia. Essa que é a verdade. Então, meus irmãos em Cristo, mas ali, a tribulação natural, provocada espiritualmente, através de um profeta que derramou a sua taça ali, derramou o seu incenso, tocou a sua trombeta, não atingiu o povo de Deus. Isso foi por 3 dias. Oh, amados, nós também estamos em grande tribulação, mas estamos em espírito, adorando ao Senhor Deus. As pragas se manifestaram naturalmente no Egito, e também ocorrerá na grande tribulação. Mas as pragas estão aí, espiritualmente. O que é que essa mídia faz? Ela faz uma guerra na mente da pessoa. Ela destrói os pensamentos puros das pessoas. E leva a pessoa a crer que aquilo que é o certo. Olha essas novelas que tem aí. Mas por favor, não olha não. É uma vergonha. É uma vergonha desenfreada. Ensinando o povo a blasfemar. E querendo dizer que aquilo ali que é o caminho. Aquilo que é bom. Então, mas as pragas não atingiram os filhos de Israel. Deus guardou a igreja judia. E se a igreja judia, ela é a graça para nós, dela vem a salvação, certamente que nós seremos guardados também. Estamos em plena dimensão das trevas, irmão. Seguido de morte natural e espiritual. O sol perdeu o brilho desse povo, a lua já não existe mais. Agora entendam que o sol ilumina a lua, portanto a lua sempre refletiu a luz do sol, o que nos conduz a saber que se trata, como já disse, do corpo de Cristo e da noiva do Cordeiro. É Salmo 84, 11. Pode olhar aqui, Salmo 84, Salmos 84, versículo 11. Aqui.
74, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns aos que andam na retidão. Aleluia! Se nós vivemos assim, diz o Senhor, Satanás não terá força sobre nós. Amém? Mas se nós deixarmos essa luz da revelação e irmos para a luz das trevas, que é luz também, é luz. Conclusão, Satanás ceifará a nossa vida. É o que ele quer fazer. Né? Então veja que em Jesus está a plenitude da divindade. Ora, a igreja unida está vestida do sol. E a lua ali embaixo. Que bênção maravilhosa. Nossa. Então a lua é como se fosse a sombra dessa mulher. É ela que nos ilumina. A luz da igreja judia. E a salvação veio através dos judeus. Mas Paulo disse que até importa que haja heresias entre nós, para que os sinceros se manifestem, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Então, amados, que Deus nos guarde, que o Senhor Deus abençoe o nosso passo, que a gente possa, cada dia, ser mais simples, mais humildes. Nós não temos que tratar mal o religioso, não tem que tratar mal ninguém, nós temos que servir a Deus. Eu sirvo a Deus, eu não preciso fazer o que muitos evangélicos estão fazendo aí, uma confusão generalizada que não leva a nada a não ser ao descrédito e ao Estado brasileiro declarado contra Deus. Olha que Judas, irmão, para encerrar essa mensagem, olha que Judas o que diz, um grande conselho para nós, né? Grande conselho, que Judas, aqui antes de Apocalipse, é um livro antes de Apocalipse, aqui. Já digo para os irmãos, no versículo 9, olha o que diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas diz: o Senhor te repreenda. E amém. Estão entendendo? Eu não preciso subir aqui no altar e dizer que tal sistema de vida não presta, tal sistema de vida não leva a nada. Eu digo: o Senhor te repreenda, Satanás. E amém. Não tem que envolver com essas coisas. Não. Se a pessoa não foi eleita do Senhor Deus, não for chamada do Senhor Deus, jamais verá a glória do Senhor. Amém? Essa que é a verdade. Não adianta o pastor assinar sua carteirinha, o padre assinar sua carteirinha, ou o bispo, não sei quem, ensinar. Não resolve nada. Não adianta ser membro de igreja, também não resolve. Tem que ser membro de Cristo, viver o assim diz o Senhor. Aí sim, aí é a segurança. E nós somos a geração do arrebatamento. Amém? E que a paz do grande Deus esteja em cada coração. Vamos nos colocar em pé? Amém? Que Deus nos abençoe, o seu grande amor, e que nós possamos viver a cada dia a mensagem do tempo do fim. Amém.